Eu também vou me casar no dia 22 de outubro, às 16 horas. Ana, minha irmã, anunciou com um sorriso provocador que parecia dizer muito mais do que suas palavras. Pisquei, surpresa. Espera, no mesmo dia e horário do meu casamento? O que está acontecendo aqui? Ela deu de ombros, fingindo inocência, mas a pontinha de ironia nos olhos entregava tudo. Ah, irmã, o seu casamento é uma cerimônia íntima, só para a família, não é? Que pena. Menos de 100 convidados. Ela fez uma pausa dramática e acrescentou: nós vamos convidar todo mundo, parentes, amigos, colegas. Vai ser uma festa grandiosa. Por dentro, senti o impulso de responder à altura, mas respirei fundo e optei por mudar de assunto, deixando o comentário dela no ar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Meu nome é Juliana, tenho 27 anos e trabalho em um escritório. Recentemente, me casei no civil com Luan, que é 3 anos mais velho. Nosso encontro foi por acaso, numa cafeteria que os dois adorávamos. Puxamos conversa sobre um livro que ele estava lendo, e, entre goles de café, descobrimos uma paixão em comum pela leitura. 2 anos de namoro depois, decidimos que era hora de oficializar nosso amor. Luan trabalha no setor alimentício, é um homem sério, generoso e reservado. Agora, nosso casamento religioso está a apenas 1 mês de distância, e os preparativos estão quase concluídos. Decidimos fazer uma cerimônia pequena, com poucos convidados, apenas a família. Enquanto muitos amigos estão planejando festas grandiosas, com centenas de pessoas, preferimos algo mais íntimo. Na verdade, quero manter essa celebração entre pessoas próximas, sem a presença de colegas ou conhecidos. Há um motivo para isso: o relacionamento com meus pais e com minha irmã, Ana, sempre foi um pouco complicado. Ana é 3 anos mais nova, e, desde pequena, sempre foi a preferida deles. Com seu rosto delicado, olhos expressivos e pele clara, ela foi sondada várias vezes para ser modelo e chegou a trabalhar na área enquanto estava na faculdade, ganhando até uma certa fama. Era o orgulho dos nossos pais. Enquanto isso, eu era a filha sem graça. Não foram poucas as vezes em que ouvi minha mãe comentar: porque a Ana é tão bonita e a Juliana tem esse rosto comum, ou meu pai suspirar, dizendo que olhar para mim o desanimava. Comparações, críticas, elas faziam parte do meu cotidiano, e eu aprendi a lidar com isso em silêncio. Então, mesmo nesse momento especial, quero evitar comentários e situações desconfortáveis. Por isso, nosso casamento será exatamente como queremos: simples, discreto, e com quem realmente importa para nós. Não era só em momentos especiais, nos finais de semana, meus pais saíam apenas com Ana, e o aniversário dela sempre ganhava uma festa extravagante, enquanto o meu passava quase despercebido. Essa preferência, tão explícita, fazia Ana se sentir no centro das atenções, e ela, sabendo do favoritismo, começou a me olhar de cima, como se eu fosse inferior. Meus pais também mantinham um duplo padrão: com Ana, eles eram permissivos, mas comigo, eram implacáveis. Se minhas notas ficavam na média, vinham as críticas duras: por que só tira essas notas? Já Ana, mesmo com notas baixas, ouvia palavras gentis de encorajamento: da próxima vez você consegue. Essa diferença de tratamento era constante. Meu pai gostava de repetir: Juliana e Ana são irmãs, mas não têm nada em comum. Eu nunca quis ter a Juliana. Essas palavras cortavam fundo, e elas se repetiam dia após dia. Às vezes, sozinha no meu quarto, eu pensava comigo mesma: eu também não queria ter nascido nesta família. O favoritismo fez Ana se ver como uma verdadeira rainha, e seu ego cresceu. Mesmo com um rosto bonito, a personalidade dela ficou marcada por arrogância e desprezo. Ela não escondia o que pensava de mim. Irmã, graças a Deus não pareço com você e com esse seu rosto sem graça. Ana sabia como me provocar, e suas palavras eram calculadas para mexer comigo. Com o jeito que minha família me tratava, a última coisa que eu queria era apresentá-los ao Luan ou à sua família. Embora eu não tenha contado tudo em detalhes, Luan e seus pais perceberam o suficiente para respeitarem meu desejo por um casamento pequeno e íntimo. Mas quando confirmamos a data, meus pais insistiram: pelo menos deixe-nos cumprimentá-los. Eles exigiram um encontro entre as duas famílias, e, embora eu me sentisse apreensiva, não tive escolha senão organizar o jantar. No grande dia, meus pais e Ana estavam ao meu lado, enquanto os pais de Luan estavam do outro. O ambiente era elegante, mas eu mal conseguia relaxar, estava tensa, com medo de que minha família pudesse dizer algo constrangedor. Mesmo com a mesa repleta de pratos sofisticados, meu apetite desapareceu.
Embora a noite fosse sobre mim e Luan, meus pais demonstraram pouquíssimo interesse em conhecê-lo. Tentamos contar sobre nosso encontro, como nos conhecemos, nossos planos para o futuro, mas eles rapidamente mudavam de assunto, sem realmente ouvir. Quando o assunto passou para Ana, meus pais se transformaram. Estavam visivelmente animados, inclinando-se para frente para compartilhar histórias e elogios intermináveis sobre ela. Cada vez que os pais de Luan tentavam, educadamente, redirecionar a conversa para mim, meus pais voltavam a destacar Ana. Mais importante é que nossa Ana é assim, comentavam, e Ana, adorando o destaque, respondeu com um sorriso: "Ah, vocês me elogiam demais." Bem, não há muito o que falar sobre a Juliana. O desconforto dos pais de Luan era palpável. O sorriso educado que eles mantinham no início já tinha dado lugar a expressões tensas, claramente incomodados com o rumo da noite. Depois de comerem e monopolizarem a conversa com histórias sobre Ana, meus pais pareciam satisfeitos e foram embora sem sequer me parabenizar pelo casamento. Fiquei com um vazio ao vê-lo sair, sentindo o peso do descaso e da falta de reconhecimento. Enquanto minha família e Ana me deixavam exausta e solitária, Luan veio até mim e colocou o braço gentilmente ao meu redor. Eu sabia que a situação com seus pais era complicada, mas não imaginei que fosse tão difícil assim. "Você deve ter passado por muita coisa, Juliana", ele disse, num tom suave que me trouxe conforto imediato. Minha sogra, vendo a situação, acrescentou: "Juliana, não deve ter sido fácil para você até agora. Mas queremos que saiba o quanto estamos felizes em tê-la como nossa nora. De agora em diante, sinta-se à vontade para nos ver como sua verdadeira família, conte conosco para qualquer coisa." Um alívio enorme tomou conta de mim. "Rose, Mateus, muito obrigada", agradeci sinceramente, emocionada pelo acolhimento que Luan e seus pais me deram. Então, compartilhei com eles um pedido que eu vinha planejando. Dado o comportamento dos meus pais e de Ana, eu queria um casamento pequeno, apenas com a família mais próxima. Também adoraria poder convidar alguns amigos. Estariam de acordo? Luan e eu já havíamos discutido isso, e ele estava de acordo. Rose e Mateus sorriram com compreensão. "Claro, não tem problema. Será do jeito que você quiser." Com a bênção deles, os planos para o nosso casamento ficaram definidos, e um peso enorme saiu dos meus ombros. Faltando pouco para a cerimônia, porém, recebi uma notícia inesperada. Um dia, meu pai, que nunca costumava me ligar, apareceu na tela do meu celular com um pedido urgente: "A Ana vai se casar, e o noivo dela está vindo hoje. Venha para casa imediatamente." Obedecendo, fui direto para a casa dos meus pais, e ao chegar, encontrei-os já reunidos com Ana e o noivo dela. Mas ao olhar o rosto dele, uma sensação estranha me invadiu. Eu tinha a impressão de já o ter visto antes. "Oi, Juliana." "Nossa, estou surpreso que você seja a irmã mais velha da Ana." "Jamais teria adivinhado", Lucas disse, lançando um olhar surpreso e desdenhoso ao mesmo tempo. "Lucas? Então você é o noivo da Ana?" "Também estou surpresa", respondi, tentando processar a situação. O noivo de Ana era Lucas, um colega de trabalho de outro setor na mesma empresa onde eu trabalhava. Quando Ana mencionou o nome dele, achei que era apenas coincidência. "Jamais pensei que vocês fossem irmãs de verdade." "Vocês são tão diferentes", Lucas continuou, rindo e me analisando de cima a baixo com aquele ar zombeteiro que eu conhecia bem do trabalho. Ele sempre teve uma postura superior, como se julgasse cada aspecto da minha vida só porque eu não tinha um diploma universitário. "Você não precisa de faculdade, é melhor começar a trabalhar logo depois do ensino médio", era o que meus pais sempre disseram, e assim, comecei a trabalhar nessa empresa logo após me formar. Lucas, no entanto, fez questão de ir para uma universidade renomada e parecia julgar as pessoas apenas por esse critério. A ideia de que alguém como ele agora faria parte da minha família me deixava completamente desconfortável. O ambiente estava sufocante, e tudo o que eu queria era ir embora. "Parabéns pelo noivado." "Já vou indo", falei rapidamente, tentando encerrar a situação. Mas, antes que eu pudesse sair, Ana lançou uma bomba: "Decidimos nos casar no mesmo dia que você, 22 de outubro, às 16 horas. Lucas completou, com um sorriso provocador, "E, ao contrário do seu, o nosso casamento será uma grande celebração." Eles trocaram um olhar de cumplicidade, deixando claro que tudo aquilo era intencional. As palavras deles me deixaram em choque, e minha mente ficou um completo vazio. Eu havia reservado um local onde vários casais realizam suas cerimônias no mesmo dia, e, mesmo desejando algo menor, meus sogros sugeriram esse lugar por considerá-lo perfeito para nossa celebração íntima. Agora, se Ana queria um casamento maior, eu podia entender a escolha do mesmo local, e até a coincidência da data, já que é um dia popular para casamentos.
mas marcar a cerimônia exatamente no mesmo horário que a nossa parecia uma provocação planejada. Está tensa, irmã? Está nos ouvindo, Juliana? Está bem? Lucas e Ana me olhavam com um sorriso pretensioso. Respirei fundo e tentei manter a calma antes de perguntar: qual o propósito de marcar o casamento no mesmo dia e horário que o meu? E como nossos pais e os parentes vão comparecer a ambos? Ana respondeu com aquele tom confiante que já conhecia bem: mamãe, papai e todos os parentes vão ao nosso casamento. Eu já esperava essa resposta, mesmo que não tivessem dito. Para deixar tudo ainda mais claro, eles começaram a ligar para cada parente ali mesmo, convidando todos para a festa deles. Eu observava em silêncio, sabendo que meus pais, como sempre, estariam ao lado de Ana. Ao longo dos anos, encontrei nossos parentes em várias ocasiões, mas meus pais sempre distorceram a verdade, pintando-me como a irmã problemática e Ana como a doce e adorável. Então, não era surpresa que os parentes sempre estivessem ao lado dela. Quando souberam que nossos casamentos aconteceriam no mesmo dia e horário, a ideia de que eu, a irmã de personalidade difícil, estivesse tentando arruinar o momento de Ana se espalhou como fogo. Juliana, isso é muito infantil. Claro que vou ao casamento da Ana, disseram um a um, declarando sua escolha de lado. No fim, meus pais e todos os parentes confirmaram presença na festa dela. Esperava essa reação, mas ainda assim, o impacto foi um golpe, e me vi sem palavras. Meus pais e Ana pareciam radiantes, como se tivessem vencido alguma competição. Entendo. Vou para casa, murmurei, exausta. Dei meia volta e, sem que ninguém sequer se despedisse, deixei a sala, ouvindo as risadas deles ao fundo. Quando cheguei em casa, expliquei a Luan e seus pais: sinto muito. Mesmo querendo um casamento íntimo, meus pais e parentes não vão poder vir. Os três, no entanto, não hesitaram em me consolar. Não se preocupe, Juliana, disseram, e Luan sorriu: com menos convidados, podemos investir ainda mais na comida e deixar tudo especial. A gentileza deles me deu um alívio profundo. No dia do casamento, encontrei alguns parentes no local, todos a caminho do casamento de Ana. Olha só, não é a Juliana? Como ela foi egoísta de marcar o casamento no mesmo dia. E continua tão sem graça perto da Ana. Os comentários depreciativos se repetiam sempre que nossos olhares se cruzavam no saguão. Mas eu não deixaria que isso roubasse meu momento. Decidi focar no que era importante, meu casamento e o amor que Luan e eu estávamos celebrando naquele dia. Durante a recepção após a cerimônia, o ambiente estava animado, com apresentações incríveis organizadas pelos parentes talentosos do Luan, criando uma atmosfera de alegria contagiante. Então, do nada, ouvi uma voz estridente interrompendo tudo: o que está acontecendo aqui? Era minha irmã Ana, invadindo o salão furiosa, com o marido e os sogros a tiracolo. Ana, o que houve? Perguntei, surpresa, enquanto todos paravam para assistir à cena. Com os olhos faiscando de irritação, ela acusou: todos os colegas de trabalho do Lucas cancelaram de última hora e não foram ao nosso casamento. Isso só pode ser coisa sua, Juliana. Aparentemente, a festa de Ana havia sido esvaziada pelos cancelamentos de última hora, e ela estava convencida de que eu tinha algo a ver com isso. Que vergonha, o lugar ficou cheio de cadeiras vazias, ela continuou, sem conter a frustração. Isso é um desastre. Os cancelamentos não só deixaram a festa dela quase deserta, como também irritaram meus pais, que ficaram furiosos com o marido dela e a família dele, criando um clima tenso na cerimônia. Agora, ali estavam ela e os sogros, claramente incomodados com o clima animado da nossa recepção. Nosso casamento foi um fiasco completo, e o de vocês está cheio de alegria. Não suporto ver isso. Ana continuou suas acusações, cada vez mais absurdas. Gente, família do Luan, a Juliana é a pior pessoa do mundo. Ela me atormenta desde que éramos pequenas, gritava, como se estivesse certa de suas palavras. Ana, para com isso. Não é o momento nem o lugar para essas mentiras, pedi, tentando impedir que ela arruinasse nossa festa. Mas ela parecia implacável. E esse vestido de noiva? Alguém aqui acha que combina com ela? Não se compara ao meu estilo, lançou, apontando o dedo para mim e tentando desqualificar tudo sobre mim diante dos parentes do Luan. A Juliana sempre me invejou e me perseguiu. Vocês não acham absurdo que uma pessoa como ela entre para a família de vocês? Continuou, espalhando mentiras descaradas, sem uma gota de vergonha. Lucas, o marido dela, entrou na conversa do mesmo jeito. Eu trabalho com a Juliana, sabem? E posso dizer, ela é totalmente incompetente, disse, como se esperasse apoio.
É por isso que gente sem ensino superior é inútil, completou, olhando para todos com um ar de superioridade. Ele sorriu para os convidados de Luan e começou a se gabar. Sou o marido da irmã da Juliana e, ao contrário dela, me formei numa universidade de prestígio. O presidente da empresa me admira, e não tenho dúvidas de que serei promovido logo. Nesse momento, Lucas notou Mateus, meu sogro, sentado ao lado dos familiares de Luan, e seu rosto empalideceu. Ele engasgou, e sua postura confiante desabou. Por quê? Porque o presidente está aqui? Ele perguntou, mal conseguindo falar. Mateus, com uma expressão séria, apenas olhou para ele e disse calmamente, Lucas, estou muito decepcionado. Lucas tentou manter a calma, mas mal conseguia balbuciar. Senhor presidente, o que o senhor está fazendo aqui? Mateus o encarou. Estou aqui porque sou o pai do noivo. Em outras palavras, sou o sogro da Juliana. Lucas ficou em estado de choque, com os olhos e a boca escancarados. Sim, meu sogro era o presidente da empresa onde ele trabalhava, e o salão da recepção do casamento deles ficava bem ao lado do nosso. Antes da cerimônia, encontrei alguns convidados no saguão e ouvi que você e Ana estavam tentando sabotar o casamento do meu filho, explicou Mateus, olhando para Lucas com um sorriso que misturava descontração e reprovação. A expressão de Lucas mudou drasticamente ao perceber que o presidente tinha descoberto suas intenções. É verdade que vocês marcaram o casamento no mesmo dia? Perguntou Mateus, sua voz tranquila contrastando com a tensão no ar. Lucas ficou paralisado, consciente de que os colegas de trabalho, ao saberem que o presidente estava ali, haviam decidido sair antes da recepção, temendo o que poderia acontecer se ele soubesse da situação. Não, isso não é verdade, senhor presidente. Eu não sabia de nada. Tudo foi ideia da Ana. Lucas se apressou a defender-se, claramente assustado. Ana, tomada pela surpresa, viu seu marido mudar de atitude na mesma hora. Eu nunca tentaria arruinar o casamento deles. A Juliana é funcionária de um cliente importante. O que eu disse antes era só uma brincadeira, tentou amenizar, mas a tensão no ambiente já era palpável. Pare de mentir, interrompeu Mateus, claramente irritado. Frequentemente ouço você fazendo comentários depreciativos sobre a Juliana. Lucas tentou se defender, mas logo percebeu que não adiantaria e optou por ficar em silêncio. Ouça bem, continuou Mateus, olhando diretamente para Lucas. Juliana é uma mulher incrível. Ela não teve a oportunidade de ir para a faculdade por causa de dificuldades familiares, mas isso não define seu valor. Desde que terminou o ensino médio, ela tem se dedicado ao trabalho com muita determinação. As palavras de Mateus eram como um bálsamo para mim, e lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Apesar de todos os obstáculos que enfrentou na vida, ela nunca se deixou abater e se tornou uma pessoa íntegra e admirável. Ao contrário de você, que julga as pessoas pelo que está em seus currículos, ela tem um coração bondoso e sabe se conectar com os outros. Lucas, percebendo a gravidade da situação, rapidamente se desculpou. Presidente, peço desculpas pelo que aconteceu, disse, tentando recuperar a situação. Mas Mateus o cortou, você está se desculpando para a pessoa errada. O perdão que você deve buscar é de Juliana. Se você se atrever a interferir na vida dela ou do meu filho novamente, não haverá perdão da próxima vez. Sim, senhor, respondeu Lucas, sua voz trêmula. Ele então se virou para mim e, com um olhar de medo, pediu desculpas. Juliana, sinto muito. A expressão dele começou a parecer mais patética do que ameaçadora. Entendo. Aceito suas desculpas, mas por favor, saia deste lugar, respondi firmemente. Enquanto isso, Ana continuava insatisfeita, resmungando, o que está acontecendo? Por que nós somos os vilões da história? Cale a boca. Eu queria nunca ter me casado com você. Lucas berrou para Ana, a raiva transbordando. O que? Eu também queria nunca ter casado com um homem como você. Ana disparou de volta, e logo os dois estavam gritando um com o outro, sendo escoltados para fora por funcionários. Meus pais observavam a cena, completamente atordoados, eles nunca imaginaram que o presidente da empresa de Lucas era, na verdade, meu sogro. Percebendo que não eram bem-vindos, meus pais e os sogros de Ana saíram apressadamente do local. Apesar do tumulto causado pela briga, rapidamente conseguimos retomar a recepção, e o clima agradável voltou a imperar. A festa continuou animada, e nossa cerimônia de casamento e recepção foram um sucesso. Mateus, muito obrigada por tudo hoje. Suas palavras significaram muito para mim, agradeci ao meu sogro. Ele sorriu e respondeu, não se preocupe. Eu é que peço desculpas pelo problema que meus funcionários causaram.
Juliana, você é uma nora da qual nos orgulhamos. Obrigado por se casar com nosso filho. Se precisar de algo no futuro, não hesite em nos procurar. Após o casamento, Lucas parecia temer as consequências do incidente. Embora não estivesse diretamente relacionado ao trabalho, ele sabia que tinha se queimado. Sua tentativa de se aproximar do presidente na esperança de uma promoção estava em frangalhos. Antes, ele acreditava que o presidente gostava dele e que sua promoção era certa, mas agora isso parecia um sonho distante. Seus colegas ouviram as brigas e, em vez de vê-lo como favorito, passaram a tratá-lo com frieza, isolando-o na empresa. Lucas estava convencido de que tinha uma boa relação com o presidente, mas a verdade era que ele nem sabia com quem o filho do presidente estava se casando e, pior ainda, não foi convidado para a cerimônia. No fundo, ele era apenas mais um funcionário na empresa. Com um sentimento de desconforto no trabalho e a promoção que parecia cada vez mais distante, Lucas direcionou toda a sua frustração para Ana. Isso é tudo culpa sua, ele disparava, sua raiva crescendo a ponto de se tornar violento. O relacionamento deles começou a ruir, e as discussões se tornaram frequentes, envolvendo também as famílias. Meus pais processaram Lucas, enquanto os pais dele processaram Ana. Após um casamento luxuoso que rapidamente se transformou em um pesadelo, Ana e Lucas se divorciaram. Agora, os dois estão em uma batalha judicial acirrada, cada um contratado os melhores advogados, enquanto as despesas continuam a aumentar. Soube que tanto Ana quanto Lucas, junto com suas famílias, estão enfrentando dificuldades financeiras. No entanto, ninguém parece disposto a ceder, e o conflito se arrasta sem fim. Após o divórcio, Ana voltou para a casa dos nossos pais. No entanto, ao contrário do carinho que sempre recebeu, agora ela encontra um ambiente hostil. Aqueles que costumavam mimá-la agora a tratam com dureza, como se toda a indulgência anterior tivesse sido uma ilusão. Ana, você é uma vergonha para nossa família. Essas palavras cortaram fundo, e o que deveria ser um retorno a um ambiente familiar acolhedor se transformou em um pesadelo. Em busca de apoio, Ana se viu afastada por nossos pais, que agora pareciam mais críticos do que nunca. Desesperada, ela se voltou para mim, implorando por ajuda. É tudo culpa sua que eu estou assim, irmã. Às vezes, sua voz vinha cheia de raiva, mas em outros momentos, quase soava como um lamento. Por favor, ajude sua pobre irmã. As ligações e mensagens dela se tornaram incessantes, e cansada desse bombardeio, tomei a decisão de bloquear seu número. Mas não era só Ana que tentava entrar em contato. Meus pais, que sempre me menosprezaram, agora apareciam em minha caixa de entrada, dizendo que estavam passando por dificuldades financeiras e pedindo minha ajuda. Investimos tanto no casamento dela, e agora estamos enfrentando problemas, reclamavam. Não tinha a menor intenção de responder, e com o tempo, até temia que aparecessem de surpresa em minha casa. Até agora, no entanto, parece que nem conseguiram pagar a viagem. Os pais de Lucas também começaram a me contatar, insistentemente dizendo que queriam falar diretamente com meu sogro. Eram praticamente desconhecidos para mim, mas insistiam e, em algumas ocasiões, chegaram até a me abordar na porta do meu trabalho ou em casa. Não hesitei em denunciá-los à polícia, e com o aumento das patrulhas, suas aparições diminuíram. Enquanto isso, estou desfrutando de uma vida feliz como recém-casada, cercada pelo amor do meu marido, Luan, e pela gentileza dos meus sogros. A harmonia que sempre desejei finalmente se tornou realidade. Recentemente, minha sogra tem me ensinado sobre os pratos favoritos do Luan, e nós temos cozinhado juntas nos fins de semana, apreciando a comida que preparamos. Então é assim que são as refeições em família. Eu penso, cheia de alegria, experimentando a paz e o carinho que sempre procurei. Não preciso mais me preocupar com uma família que fazia distinções entre seus filhos, com uma irmã moldada por esse tratamento e um cunhado que me julgava com base em meu histórico acadêmico. Com minha nova família, finalmente encontrei o lar amoroso e acolhedor que sempre sonhei. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.